Essa semana eu vi um debate sobre masculinidade feito pelo pastor Ed Renekiewicz, que é um cara que eu admiro pra caramba, que é um bálsamo para os cristãos progressistas, não porque ele reinterpreta segundo seus próprios conceitos, mas porque simplesmente ele não parte desses vieses que contaminaram a teologia bíblica e acabam incentivando boa parte dos cristãos a se enviesarem em movimentos de extrema direita organizados e cada vez mais violentos, principalmente com as minorias da sociedade. E ele fala nesse debate sobre a questão do masculino, da masculinidade, e ele trata isso sob esse ponto de vista da pós-modernidade e desses fenômenos que estão cada vez mais cooptando os jovens para esses movimentos red pills, esses movimentos que se organizam na internet, ancorados no sentimento de inferioridade que se camufla de uma superioridade do masculino sobre o feminino, quando na verdade são um bando de homens um pouco mais velhos, na casa ali dos seus 30, 35 até 40 anos, falando para garotos super jovens com pouquíssima ou nenhuma experiência do ponto de vista afetivo, sexual e desenvolvimento humano, sobre questões intrinsecamente humanas, sob um ponto de vista totalmente deturpado, revelando um caráter misógino em que reforça papéis que já foram totalmente suplantados do feminino na sociedade e também do masculino. Essa visão de um homem utópico, viril, poderoso, forte e que se ancora a partir dessa força que é dominante, que é proativo e que ele entrega o que tem que ser entregue. Ele é o cabeça da casa, ele é o líder do lar e ele é aquele cara que não leva desaforo para casa no último segundo. Ele tem que reagir, ele tem que fazer, ele não pode tomar um tapa na cara porque ele deixa de ser homem e ele tem que responder violentamente a cada augúrio que lhe acontece. Isso na verdade é desespero camuflado de superioridade, e essa empatia do grupo acaba gerando um efeito de reforço muito negativo, porque quando você tem simplesmente um idiota reverberando idiotice, você tem um poder de um idiota. Agora, quando você tem 1 milhão de idiotas reunidos falando um monte de idiotice, aí você tem um grupo perigoso e organizado, grupo esse que se ancora ao que há de pior na sociedade. Existem células neonazistas, existem núcleos dedicados até mesmo uma coisa que eu nem posso dizer aqui, porque senão esse vídeo irá cair, você sabe do que eu tô falando. E a gente tá falando cada vez de pessoas mais jovens se ancorando sobre esse ideal do masculino deturpado. E é utilizado muito a teologia bíblica para validar isso, uma perspectiva espiritual. Porque se algo vem de Deus, essa elevação, essa superioridade do homem, como é que nós, seres humanos, poderíamos questionar algo que veio de Deus? Mas quando a gente para pensar nas estruturas que regem isso, essa dominação do masculino vem na verdade de um colapso que nasce dessa nova revolução industrial em que as mulheres saíram de casa, elas não mais são as sacerdotisas do lar, coordenadoras, governantes, e foram para o mercado de trabalho e para a academia científica. E obviamente, com todas as competências que as mulheres sempre abordaram naquele contexto diminuto, extrapolando isso para o âmbito externo, elas conseguiram fazer coisas que muitos homens demoraram décadas para fazer em muito menos tempo, por causa de foco, resultado, senso de urgência e até mesmo de características próprias do feminino. Toda vez que você vê uma mulher executando uma tarefa que ela gosta de fazer aquilo, ela vai executar com maestria. E esse ressentimento de ver o protagonismo do feminino em âmbitos em que antes eram dominados intrinsecamente pelo masculino, está gerando toda uma crise na cabeça dos homens, principalmente dessas novas gerações, porque eles não entendem mais qual é o seu papel no mundo. E por não entender o seu papel no mundo, tentam se ancorar num papel no passado longínquo, aquela ideia de que da Belle Époque, que no tempo passado era melhor, que na época do meu avô os homens eram homens e hoje em dia o homem tá virando uma menininha, como se isso fosse uma ofensa, sem dizer sobre a questão também que afeta as populações LGBTQIAPN+, em que existe toda uma hipocrisia social. O país que mais mata transexuais, LGBTs do mundo é o Brasil, mas também é o país que mais consome esse tipo de serviço nas ruas, e a pornografia também nas redes. Ou seja, nós vemos uma dubiedade pseudo-moralista em que as pessoas, elas camuflam seus instintos pessoais, elas reprimem aquilo que está adjacente à sua visão de mundo, aos seus desejos, à sua percepção daquilo que é bom para si, mas por se aniquilarem nesses mecanismos de validação de outrora, acaba se colocando nessa posição de superioridade que se afirma através de uma violência que nasce dessa paranoia, dessa neurose da negação do novo papel do homem. E qual seria esse novo papel do homem?
essa reinterpretação, ela não é uma reinterpretação que deve colocar em termos de patamar de hierarquia, como se nós estivéssemos tirando o homem daqui para cá e colocando a mulher aqui, o homem está aqui. Mas essa igualdade, essa equidade, ela parte do princípio de que homens e mulheres podem e devem, se assim quiserem, executarem as mesmas tarefas em N atividades, coisas, sejam elas físicas ou intelectuais. E tudo aquilo que é intrínseco, aquilo que é papel de gênero, isso foi historicamente delimitado, foi historicamente construído pela sociedade e pode ser também desconstruído sob o ponto de vista das rupturas históricas. Esses sintomas mórbidos que vêm em momentos de ruptura e transformação social, eles são clássicos desses períodos de mudança em que a gente tem um destronar de uma visão de mundo e uma colocação de uma nova que vai suplantar aquela visão antiga. E essa visão de mundo que visa implementar essa equidade, óbvio que ela não vai acontecer da noite por dia, mas essa reação violenta que tem vindo, ela é surpreendente, porque ela está principalmente organizada pelos mais jovens e ela é cooptada por esses movimentos de extrema-direita que estão cada vez mais fortes no mundo para criar força política dentro de movimentos em que ocorre essa autoafirmação desses homens feridos com o ego machucado e que não tem mais um papel a desempenhar segundo essa visão antiga de dominância. Para que a gente possa combater isso, nós não podemos simplesmente ridicularizar esses movimentos, embora esse seja o movimento mais óbvio e que eu mais tenho vontade de fazer, porque, assim, de verdade, é muito difícil ouvir o que esses caras têm a dizer e não, assim, é bom nem falar o que a gente pensa. Mas, de forma geral, a gente precisa olhar com o mínimo de empatia para esses indivíduos e observar também os aspectos de financiamento disso, a quem contribui esse tipo de fala, a quem contribui esse tipo de coisa. Não é para aquele cara proletariado que tá ganhando um salário mínimo e tá achando que é um super-homem a partir do momento que ele entra num grupo de WhatsApp. Mas alguém tem lucrado com isso e muito, e a gente precisa minar essas fontes de lucro para que a gente consiga entender qual é esse fluxo de informação, porque tudo isso tem um viés e todos esses viés eles têm objetivos políticos e de poder por trás deles. Então a gente precisa olhar com mais pragmatismo para esse movimento de forma organizada e também ter um olhar mais empático para esse jovem que está perdido, para que ele possa ser reorientado, ser recondicionado sob o ponto de vista de uma nova sociedade, porque à medida que a gente entende que o novo mundo que se organiza não pode contemplar e não deve contemplar essa visão misógina da realidade, a gente precisa também estar disposto a observar que foram séculos de exploração de uma visão em que, no final das contas, nem mesmo o homem se beneficiou sempre disso, até porque os homens são aqueles que mais cometem suicídios, aqueles que mais cometem atos de violência contra si e contra os outros, que mais acabam com as próprias vidas sobre uma perspectiva de destruição mental que nasce dessa ideia de super força, de super poder, de super virilidade. Então, sejam para as mulheres que sofrem a violência perpetrada pelos homens ou para si mesmos, ninguém sai ganhando dessa guerra cultural e a gente precisa interpretá-la de forma pragmática. E você aí que é jovem, para de escutar esses discursos, se ancora na realidade, observa o mundo aí fora, você vai sim encontrar alguém interessante que faz sentido para a sua vida, mas não ancore-se somente nisso, crie vida interior, tenha algo a dizer, crie repertório, abrace uma causa, abrace as pessoas, observe o mundo, saia das telas e vá observar a realidade. À medida que você contrapõe essa visão diminuta que você cria nesse grupinho que você tecla de forma voraz com a realidade que está lá fora, você percebe que o mundo é muito maior do que o seu próprio umbigo e que as pessoas estão vivendo a sua própria vida de N maneiras e que é possível conviver com o diferente. É isso.